Porque a mulher, a gente devia estar na NASA já, sabe? Assim, dominando o mundo. A Pá faz sua própria canção. Patoda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Patoda Leste. Eu sou a Kelly. Eu sou a Thaisa. E antes de apresentar a nossa convidada hoje, quero falar pra você o que é o Patoda Leste. É um podcast voltado pra você, empreendedora. A gente quer servir de acolhimento pra você contar seus medos, suas frustrações, suas falhas e também compartilhar sua história, que com certeza vai inspirar muitas outras pessoas. Então, pessoas reais contando histórias reais. Já se inscreva no nosso canal, ativem as notificações e também segue a gente no Instagram, @patodaleste. Isso, e hoje a gente tá aqui com a Liana. Liana Vertuan, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Pela tua disponibilidade hoje aqui, vai dividir muito, porque tu tem uma bagagem imensa pela tua experiência e também pela tua experiência familiar que tu veio tendo. Então, eu já quero começar do início mesmo, né? Tu veio de uma família que empreendeu desde muito cedo, como você mesmo já falou com a gente, por uma necessidade. Então, conta pra gente como é que foi esse início. Então, Kelly, o que eu percebo, né? Na minha família, principalmente na família materna, o empreendedorismo sempre foi muito forte. Hoje eu tenho, dentro de todos os primos, eu tenho só 2 que são CLTs, né? 2 de primeiro grau. Eu tenho muitas mulheres como primas e todas elas são empreendedoras. As minhas tias também são empreendedoras, minha mãe é empreendedora e isso tem um motivo especial, tá? Quando a minha mãe ela tinha 17 anos, ela é a segunda filha mais velha dentro de 6 irmãos, tá? 6 filhos, né? Então ela é a segunda mais velha. Quando ela tinha seus 17 anos, ela morava numa cidade do norte do Paraná e a família toda ela vivia da produção rural. Eles tinham sítio, os meus avós tinham sítio, não moravam no sítio, moravam na cidade, mas tinham funcionários que trabalhavam no sítio. E em um domingo, meu avô foi almoçar no sítio com o meu tio, que naquela época tinha, vou dizer, uns 13 anos, 14 anos, por ali. E houve um incidente no sítio durante um almoço, um desentendimento com um dos funcionários, e o meu avô, ele foi esfaqueado. O meu tio, que mal sabia dirigir, pegou o carro do meu avô, botou o meu avô dentro do carro, foi para BR com ele, para chegar a tempo no hospital, mas infelizmente meu avô não sobreviveu. Então foi algo muito traumático. Então, de repente, uma mulher que tinha 6 filhos e que dependia do marido financeiramente, que era o marido que administrava os negócios, né, da família. Olha, eu vou te dizer, como esse é um assunto que ele é doloroso na família, nunca se fala assim. Exatamente o braço. Mas vou dizer que eu acho que deve ter sido em 1975, 1976, por ali, tá? Onde era muito comum, né? Na verdade, o homem ser o provedor e a mulher cuidar dos filhos. Sim, até hoje, né? Hoje a gente vê muitas mulheres trabalhando, mas em muitas realidades... É uma responsabilidade. A responsabilidade financeira é do homem. Muitas das mulheres que eu conheço, elas não se veem ganhando mais do que o marido. Não ganham ou não se veem, nem se imaginam ou se permitem, né? Imagina em 1970, em 1900 e bolinha, né? Era a situação. Então, essa minha avó, a avó Antonieta, ela se viu mãe de 6, precisando lidar com funcionários da fazenda, que normalmente também tem um vínculo, né, uma formação mais machista daquela época, tudo, precisando mandar neles, ao mesmo tempo precisando se impor perante a sociedade, porque ela tinha que fazer muitos negócios, né, não era só plantar, tinha que vender a plantação e assim por diante. E os homens, que eram quem estava à frente dos negócios, de todo o negócio, não respeitavam uma mulher. Tá? Com essa situação, a minha avó, ela acabou se tornando um homem de saia, de tão autoritária, de sempre colocar a sua vontade à força, tipo, falar alto com os outros homens, tudo era assim, respondendo de igual para igual, porque ela percebeu que se ela fosse diferente, ninguém respeitava ela, tá?
Para agravar ainda mais a situação, né? 6 meses depois, a minha tia, que era a terceira mais nova, no caso, né? Era a mais chegada da minha mãe, inclusive. Ela tinha, por seus 14, 15 anos, ela pegou carona para uma viagem junto com outros primos para o interior de São Paulo e acabou falecendo nessa viagem. Eles sofreram um acidente e ela foi a que faleceu. Todos sobreviveram, mas ela faleceu. Enfim, foi um período muito traumático, né? Mas que a minha avó, por necessidade, ela precisou seguir em frente e dar conta dos negócios. Então, mesmo com toda essa situação, ela formou todos os filhos em universidades, todos estudaram fora, era uma cidade pequena, então não tinha faculdade nem universidade na cidade, todos foram para fora, ela deu um jeito de sustentar os filhos, né? Mas o que ficou? Principalmente ficaram 5 filhos, né? 4 mulheres e um homem. Qual que foi a palavra-chave na família? Que uma mulher não pode depender financeiramente do homem. Ela pode, sim, ter ele como parceiro, mas caso esse homem venha a faltar, o que você vai fazer, minha filha? Essa é a questão. Então, foi esse o sentimento que minha avó sempre passou, né, para os filhos, e foi assim que todos os netos também foram carregando essa mesma carga, né? Exatamente, um lema. Então, assim, depois disso, né, minha mãe foi para a faculdade. Isso aconteceu 2 semanas antes. Esse falecimento do meu avô aconteceu 2 semanas antes da minha mãe prestar vestibular. E ela ainda passou mesmo vivendo o processo de luto. E ela não ia fazer o vestibular. Mas daí naquele dia, um dia antes, coisa assim, alguém falou, não, vai lá, Maria de Lourdes, faz. Lourdinha, né, que eles falavam, faz. E ela foi para a cidade vizinha, ela fez a faculdade em Maringá, prestou o vestibular, passou. E acabou, né, se formando em farmácia bioquímica. E ela que é a fundadora da La Vertueux, que é a empresa onde eu tô à frente hoje, tá? Só que qual que é a questão? Quando ela já namorava o meu pai. E aí entra o homem, né? Meu pai era filho de produtores rurais. Meu pai nasceu no sítio e viveu a vida até sair da cidade dele, viveu sempre no sítio. O meu pai, ele é escritor. Legal. E ele tem... Meu pai é uma pessoa extremamente criativa, sabe? Fora da... Eu não sei como é que nasceu no sítio, né? Era o caçula de... Vou dizer, 11 filhos. Então, muitos filhos se perderam, né? Se perderam, eu digo assim, teve outras gestações, mas que a minha avó acabou perdendo assim que... Ou grávida, ou assim que o neném nasceu. Porque a mulher, naquela época, era feita para procriação, né? Era só para isso. E, enfim, aí o meu pai sempre foi uma pessoa muito inquieta, muito inteligente. E ele, mesmo sem energia elétrica, porque ele não tinha energia elétrica no sítio, ele sempre foi um rato de biblioteca. Ele pegava todos os livros e lia. Tanto é que o primeiro livro que ele escreveu foi com 18 anos. Caramba, que legal. Só que daí, aí que tá, né? Aí vem uma questão assim, como que o meu pai, que foi criado... Outra coisa, de 11 filhos, só os 2 mais novos que foram para a escola. Então, meu pai e o mais velho, tá? O irmão que tá um pouco mais... O segundo irmão, né? Todos os outros, eles eram analfabetos, tá? Então, como eram mais novos, os mais velhos começaram a forçar meu avô. Não, ele tem que ir para a escola. Defenderam, né? Até tem tias minhas que... fizeram isso, que brigaram com o meu avô. Mesmo, né? Mas pro meu avô deixar eles irem pra escola, porque a criança naquela época era pra trabalhar no sítio. Eles faziam bastante filhos já. Era um funcionário, né? Era mão de obra pra... Mas não, uma das tias conseguiu convencer o meu avô que os 2 mais novos tinham que estudar. E eles foram estudar. E o meu pai se viu naquilo, né? Tipo... Nossa, eu quero ser escritor e tal e tal. E como é que meu pai vai virar para um vô, que é produtor rural, para um pai, né, que é produtor rural, e vai falar assim, olha, eu não quero trabalhar na enxada. Ler, né? Eu quero escrever.
Imagina. Aí o Era meu um avô absurdo, inquieto, né? que andava de um lado pro outro no terreiro e andava, e andava, e andava. Que ele virou pro pai e falou assim, pro filho, né? Falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, isso vai te dar algum sustento? O escritor morria de fome, né, gente? Isso vai te dar algum sustento? Eu deixo você ir, mas desde que você tenha um sustento. Ou que tenha dinheiro, né? Pra dar conta de si. E ali ficou a lição, porque daí o meu pai já... Quis assumir a bronca. Só que ele não podia ser um derrotado. Você Tinha entendeu? obrigação de dar certo. Tinha obrigação de dar certo. E também fez ele abrir os olhos do tipo assim, gente, ninguém vive só da arte. Porque, tipo, a arte é ótima, né? A vocação da pessoa e tal. Mas ninguém vive só da arte. Você precisa ter um ofício, né? Que era qual que vai ser o teu ofício, filho? O que vai te trazer dinheiro? Então, ali ele viu que, opa, peraí, que eu vou precisar levar as duas coisas juntas. Mas enfim, então a minha mãe era a moça da cidade que se apaixonou por um cara que morava no sítio. O Jeca, né? Literalmente. E acabaram namorando por muitos anos. Ela foi pra faculdade. Meu pai terminou a faculdade. Existia, mesmo sendo uma cidade pequena, em Jandaia já existia faculdade. Meu pai fez faculdade em Jandaia mesmo, de letras, né? E depois ele foi fazer mestrado em Florianópolis. Ele passou pro mestrado aqui em Florianópolis, na UFSC, na Federal. E ele foi. Só que dela ficou em Maringá e ele em Florianópolis, uma distância horrível. E numa dessas, eles mesmo namorando à distância, numa dessas ela acabou engravidando, prestes a se formar, tá? Essa é a história. Aí, e ele finalizando o mestrado. Quando ele finalizou o mestrado, ele recebeu uma proposta para vir para Joinville, para ser diretor do Senac, aqui de Joinville. Aí, ela grávida, a família fez um casamento às pressas. Então, olha, você vai vir pra Joinville, nós vamos casar, você vai vir pra Joinville. Ela tinha que ir atrás de onde o marido dela tava. 1980. E a mulher que nasceu tava recém se formando, queria nova, né? empreender ou trabalhar na área. Na verdade, ela ia pra área de pesquisa. Olha ela só. ia pra Faculdade Estadual de São Paulo, Unesp. Ela tinha toda uma carreira já pronta pra ela lá, sabe? Mestrado, doutorado e assim vai. Mas o sonho foi, tipo, teve que ter um replanejamento de rota ali, né? Tipo, recalcular a rota. E veio pra Joinville. Mas o que eu quero falar é assim, gente, cai em Joinville em 1980, alemães, mato. Não, e assim, as pessoas eram extremamente preconceituosas com quem vinha de fora, tá? Uma moça com seus 23, 24 anos, recém-formada. Grávida. Miudinha, magrinha, pequena, você entende? Tipo, quem que dava valor, né? Esses paranaenses que vêm na época, o pessoal de Tupi, assim, né? Vinha era peão. Aí eles criaram os dois, criaram a cara e a coragem, né? Abriram a primeira farmácia da minha mãe, que fica na rua Iririú, é Farmácia Joinville. Que legal. E a farmácia existe até hoje, tá? Então ela, grávida, fizeram farmácia, bem começaram do zero. Tipo, meu pai não tem noção nenhuma de nada pra dentro de casa, sabe? Tipo, não sabe pregar um prego, tá? Mas foi ele que fez as prateleiras da farmácia. Boa, era se virar ou se virar. Como ficou? Ele não tem habilidade nenhuma, não sabe nem trocar a lâmpada direito. É o meu pai. Mas foi ele que fez. E assim a gente foi criado, né? Daí depois veio Então, o primeiro filho foi meu irmão, depois fui eu, né? E a gente foi criado dentro das prateleiras da farmácia, né? Então a gente ia pra escola, na volta voltava pra farmácia e ficava ali no meio da farmácia brincando nas prateleiras e tal. E assim, mesmo com todas as dificuldades, ela fazia tudo com tanto amor que ela foi conquistando o espaço dela, exatamente, tá? Então, o que eu percebo, né? Mesmo aquele pessoal que era muito fechado, os alemães, né? Senhoras, senhores, muito, muito fechados. E naquela época,
o farmacêutico, ele fazia a função do médico, né? Uhum. As pessoas não iam no médico, iam Iam na na farmácia farmácia. primeiro. Ela foi conquistando o espaço dela e ela foi ganhando o mercado e vendo também o dom dela desabrochar, né? Porque ela, de início, ela ia para uma área mais acadêmica. Depois ela foi lidar com pessoas no balcão de uma farmácia. Começou a ver as dores dessas pessoas e começou a ver que podia mudar a vida dessas pessoas. E ali nasceu o desejo de ter uma indústria de cosméticos, tá? Então, que é onde a gente tá Uhum. hoje, né? E claro, eu vendo tudo isso, né? Até uma citação assim, minha avó que conta. Nas férias eu ia passar as férias lá no Paraná com a minha avó. E uma vez fiquei doente e minha mãe falando assim, se você chegou pra avó e falou, vó, liga pra minha mãe, porque minha mãe sabe Sabe. curar as Uhum. pessoas. Olha só. Né? Porque era Era como você via ela, Referência. né? era como eu Aham. via, exatamente, tá? Mas enfim, Cresceu no meio do... eu cresci no da meio farmácia. disso e, mais importante, né? Além da minha mãe, nessa versão mulher empreendedora, que era muito raro, a mulher que trabalhasse era raro, né? Uhum. Independente de ter o seu próprio negócio ou não. Sim. Era difícil mesmo uma mulher trabalhar, só quem precisava mesmo. Uhum. No geral, a mulher, ela ficava em casa, casa cuidando cuidando. dos filhos, tá? E ela já era uma mulher que sempre, desde que eu nasci, ela trabalha. Sempre. E, então, dentro desse veio, né, da mulher que trabalha e do pai que, Liana, você pode seguir o seu dom, mas você precisa É um ofício. ter algo que te traga dinheiro. Foi assim que eu cresci, né? Que eu cresci. Então, hoje meu pai vive não, né? Hoje ele é aposentado, ele não trabalha mais, mas ele tem outras rendas Uhum. que permite com que ele não precise trabalhar. E hoje sim, ele vive o tempo dele integralmente a escrita. literatura. Então, ele lança 1 a 2 livros por ano. Tá? Legal. Então ele passa o tempo, o trabalho. Hoje o ofício dele é escrever. Mas antes, né, era trabalhar e nas horas livres a escrita. Era diferente, né? Enfim, aí a empresa, a La Vertuan, ela nasceu com esse veio, né, por causa dessa questão da farmácia, ela nasceu com essa questão do cuidado com as pessoas, produtos para tratar a pele, para solucionar os problemas de pele que os médicos não conseguiam solucionar. E a empresa, ela nasceu, a minha mãe, por um motivo pessoal, até de estafa também, de lidar horário de comércio, né, lidar filhos, farmácia em domingo, horário sábado, né? sábado, domingo, aquela coisa toda. Ela, 10 anos depois de ela ter aberto a farmácia, ela resolveu vender a farmácia. Isso eu tinha uns 8, 9 anos. E depois que ela vendeu, uns 2 anos depois, ela ficou uns 2 anos em off, assim, mais voltada para casa, mas depois ela começou a ativar a empresa dela de cosméticos. E já existia no papel a La Vertuan, mas aí ela começou a fabricar os primeiros produtos. E onde que nasceu essa empresa? Na garagem da nossa casa. Que Então, legal, Mais né? uma vez, crescendo no meio, né, da empresa. Ali, você. a nossa casa tinha 3 quartos. Um dos quartos era o escritório da empresa, entendeu? Tipo, não era quarto, né? Ele era o escritório. Era várias coisas e prateleira e tal. No fundo da casa, que tinha uma edícula, era a parte de produção. E era ela sozinha, com a mente Ela- dela, com a sim, criatividade também. Ela e daí um ex-funcionário dela da farmácia. Eram os 2 que trabalhavam. Então era assim, a gente ia pra escola, dava ali no meio da tarde, ia ali atrás pra ver, grudado, né? Eu ia lá conversar, né, com o funcionário, tal, criança, né? Aí o funcionário mexendo, não tinha máquina, tudo era feito na mão, né? Igual numa cozinha, tá? A fabricação de um cosmético, ela é muito parecida com a cozinha, né? Então naquela época sem máquina, tudo à mão, então o funcionário lá mexendo, isso daqui é sorvete, você quer sorvete? Brincando, sabe? Então essas são as memórias que eu tenho, né? Ou então, a gente fabricava, no início, ela fabricava muito perfume. E como que fazia os perfumes? Ela fazia o perfume, botava em galões esses de vinho, sabe? Não era de vinho, mas comprava esses galões de 5 litros, assim, e deixava o perfume nos galões.
Aí, tem pedido, né, pra Do sair. Nós perfume. precisamos encher os vidrinhos né? do perfume tal. O Zeus, por exemplo, o nome de um perfume. Aí a gente botava no... Sabe esse de soro? O dispenser de soro do hospital? Aham. Então tinha certinho, né? Igual um dispenser de soro, a gente pendurava, ia botando dentro do dispenser e com um negocinho do soro a gente enchia Que é bem pequenininho, né? os perfumes. E tu ajudava nesse processo. Sim, eu e meu irmão. A rinite a mil, né? Então aí desencadeou a rinite da E era uma Juliana. ocupação, né? Uma ocupação para as crianças também não incomodar, né? Colocar elas fazer alguma coisa. Pra criança fazer. A gente ficava lá enchendo perfume. Tipo, era nosso... Era o que a gente fazia, né? Ou então, como ela não tinha tempo... Hoje é outra realidade, né, gente? Porque hoje a gente vai pagar uma conta, pega um celular pra pagar a conta. Eles tinham que ir até o banco resolver coisas. Tipo, é tudo muito simples, né? Mas naquela época, mesmo quando ela trabalhava na farmácia... Quando ela tinha farmácia, ela não tinha tempo para ir para o banco, porque ela estava no balcão da farmácia, ela não podia fechar a farmácia para ir para o banco. Então, esse serviço de banco, nós, criança, fazíamos. Então, a gente saía com envelope de depósito, cheque em branco, só assinado, cheque em branco para pagar boleto, entendeu? Então, esse serviço... E tinha uma profissão só disso, né? Que era contínuo, né? Normalmente era a primeira profissão das pessoas, era ser contínuo. Então, essa profissão do contínuo, éramos nós filhos que fazíamos. Nós crianças, tá? Ou então, o que ela fazia? Na hora... A farmácia fechava na hora do almoço. Na hora do almoço, ela vinha pro centro, os bancos eram todos no centro. E às vezes, tu tinha que pagar, isso era outra coisa, né? Aquele boleto do Bradesco só se pagava no Bradesco, né? O do Itaú, só no Itaú. Então tinha que passar em 3, 4 bancos. Ela pegava, deixava a gente na frente do banco, aí eu ficava na fila de um, ela ia pro outro, entendeu? Depois passava e pegava a gente de novo, exatamente. Era assim a nossa rotina, né? Então, é claro, tipo... Ver a confiança, né? E a necessidade. Necessidade, né? Eu acho que assim, tem que ser feito. Sim. E não tem ninguém pra fazer. Eu vou ter que confiar que vai dar certo. Vai dar certo, tá? E isso tanto meu pai quanto a minha mãe confiavam. E assim, que massa, né, Liana, que tu viu, na verdade. E hoje, assim, com a experiência que tu tem e que tu trabalha, tu tá à frente da La Virtuan, tu consegue olhar pra trás e ver esse gradativo da indústria crescendo, assim... Ou assim, parece que foi se acostumando, virou uma rotina e tu não, às vezes, tem que voltar mesmo com muita atenção e falar, cara, já foi na garagem da minha casa. Então, na loucura, porque a vida de qualquer pequeno empresário é muito... um ritmo muito doido, assim, né? Muito intenso. E eu percebo, assim, que nesse ritmo intenso, muitas vezes a gente esquece de celebrar as pequenas vitórias, tá? Então, é muito comum, assim, a gente focar no problema e não olhar para trás e ver tudo que a gente já fez, né? E como a gente chegou até aqui, né? Então, assim, eu, mesmo tendo nascido no meio empreendedor, tendo... que entender de muita coisa muito nova, né? Como eu disse, 8, 9 anos, eu já estava na fila do banco pagando as coisas, tá? Mesmo assim, quando eu entrei de fato na empresa, depois de formada, e que eu vim trabalhar na La Virtuan, oficialmente, né? Eu me sentia muito insegura. Muito mesmo, tá? Crescendo mesmo crescendo nesse meio. Mas por tá? qual motivo tu se sentia? Por não ser capaz de estar no cargo? Eu me achava... Primeiro assim, né? Eu tive que lidar com preconceito, talvez meu mesmo, tá? Do tipo, ela é a filha da dona e está aqui sem merecimento, tá? Então eu tinha esse preconceito. Outra, eu sempre pareci muito mais nova do que eu era. Então, essa menininha, sabe? Tipo, como se a menininha que não sabe nada. Mais ou menos anos assim, tu lembra, né? quando tu entrou oficialmente, assim? Olha, eu me formei
em 2002, né? 2002. Em 2003, eu comecei a trabalhar na empresa. Trabalhei 2, 3 anos. Depois eu saí em 2005 da empresa. Então, em 2002 em 2003 eu tinha 21 anos. Não, muito Bem jovem. nova, tá? Em 2005, daí eu saí da empresa e voltei em 2008. Mas mesmo em 2008, quando eu voltei, Tinha a carinha dos 21. eu me sentia inferior, sabe? É bem engraçado, é um sentimento assim muito, muito doido. Eu não tinha uma autoestima assim pra não, cara, eu Liderar, né? não, sei eu que eu sei tô das fazendo. coisas, eu sei que o que eu tô fazendo vai bem. Eu não tinha autoconfiança, tá? Mesmo tendo nascido em todo esse meio, Sabendo tudo, os tendo bastidores por todo trás, o DNA né? da empresa, eu não tinha autoconfiança. E a autoconfiança foi o andar, né? Tipo, eu tive que Desenvolver. tu entendeu? Passar pelas coisas, Passar pelos bater a desafios. cabeça. Muita cabeça. Mas eu acho que também essa falta de confiança a gente, é como se falou, ninguém falava pra mim que eu era filha da dona e eu não era capaz. Era algo que tu tinha dentro de ti, internamente, uma autossabotagem mesmo. Sim, De como se você não fosse digna de estar ali. Aham, exatamente. Tanto é que assim, né, há pouquíssimo tempo eu assino como Liana Vertuan. Então, muitas das pessoas falavam comigo, né, muitas por telefone, e-mail e tal, mas sem saber que eu era da família. Sem saber o meu papel dentro da empresa, né? Mas você não usava esse... Eu não usava. Pra acharem que, eu tô falando com a filha da dona, então... E também tem outra questão, né? Numa empresa pequena, quando você chega em quem manda, é complicado também, porque você dizer não para um cliente é difícil. É difícil. A gente, né, quer... Sempre agradar, quer sempre causar uma melhor impressão, né? E daí, eu vim pensando, né, sobre o podcast, e eu acho que esse é a maior dificuldade de nós, mulheres empreendedoras, tá? Porque a mulher, a gente devia estar na NASA já, sabe? Assim, dominando o mundo. Nós somos muito mais proativos e... Não vou dizer capazes, porque todo mundo tem capacidade, o homem e a mulher. Mas a mulher, ela faz muito mais do que o homem, tá? Consegue desempenhar muito mais tarefas, né? Muito mais, gente. É absurdo. Mas onde eu acho que a gente peca? A gente não sabe dizer não. O homem, ele se posiciona e pronto. Dane-se, né? Não pensa se a pessoa vai achar ruim, se a pessoa vai fazer cara feia. A opinião do outro. Que se foda, né? Se foda o outro. Eu vou fazer isso daqui e pronto. É que eu acho que o homem no papel, ele tem muito um papel mais lógico, né? E até a sociedade também, ela veio levando pra que fosse construído isso. Pra que o homem fosse esse papel de, cara, eu preciso ser lógico, racional, vou fazer isso. A mulher é muito afeto, é muito emocional. E daí a gente fica pensando também, cara, como é que eu vou dizer não? Como é que a pessoa vai reagir? Como é que isso vai acontecer? Mas eu acho, assim, eu acho que a mulher também é lógica, tá? Mas eu acho que a mulher... E existe um estigma em cima dela que a mulher, ela tem que ser a boazinha, tá? Tipo... Por causa da maternidade. Ela tem que ser a boazinha, aquela que entende, que se ela não entender, ela é louca. Você entende? Tipo, peraí, né? Tipo, aquela doida ali, não sei o quê. Não. Sim. E eu acho que só por isso que a gente não tá totalmente à frente, sabe? Mas eu não acho que a gente tem que estar à frente. Eu acho que tem que estar lado a lado. Mas a gente tá muito atrás. Ainda falta muito, né? Falta muito, sabe? E por que eu tô falando isso, né? Que eu entrei nesse assunto agora. Qual foi o meu maior problema nesses anos todos como empreendedora? Saber dizer não. E eu acho que esse é um problema do pequeno também. Porque... vou dizer, a gente quando tá crescendo, como tem uma empresa... Vem proposta de tudo que é jeito. Vem proposta boa, vem proposta absurda, vem proposta... faz uma divulgação aqui no meu outdoor, onde não passa ninguém na frente, por exemplo, sabe?
tem de tudo. Propostas de clientes, vamos fazer uma parceria assim, assado, mas que pra ti não vai ser nada bom, você Eu divulgo entende? teu produto, você me dá o produto de graça. Exatamente, mas não vai divulgar pra Enganada, ninguém, sabe? E dizer não demorou pra eu entender que o segredo era saber dizer não, sabe? E a partir do momento que eu aprendi a dizer não, peraí, isso daqui não Não é legal. não é legal, isso daqui não é o nosso foco. Então, meu foco é produto para profissional, por exemplo. Eu não vou fazer uma divulgação na rádio para cliente final. Sim, não é teu público. Não é o meu público. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a dizer não para mais coisas, não para alguns clientes também, mas isso para mim ainda é difícil, tá? Me estabelecer assim, tipo, as divisas, né? Quando eu vejo, eu já me doei demais e olha, opa, peraí, deixa eu voltar atrás nisso daqui. Mas o segredo do empreendedor é saber dizer não, porque quando a gente diz não, a gente foca. E quando a gente diz sim, abriu o leque, a energia vai para tudo que é lado e a gente só tem 24 horas no dia, né? E você Então, sente que foi por esse motivo também, Liana, tu abriu pra gente que você teve uma crise de burnout, de esgotamento, algumas vezes, claro que quem empreende não é só uma na vida, mas a gente sempre busca aprender com cada crise que a gente vai tendo, cada situação. Tu acha que esse teu não saber dizer não te levou a esse esgotamento também? sem dúvida, tá? O papel da empresária boazinha, a filha boazinha, a esposa boazinha, tipo, limites, né? Hoje eu não tô mais fazendo terapia, mas fiz por muitos e muitos anos, tá? Tipo, mais de 10 anos. E toda a terapia, 10 anos de terapia pra quê? Sempre Pra falar não. aprender a estabelecer limites. Nitidamente. Tudo resumido em estabelecer limites. Estabelecer limites. É o mais difícil. E pra mim né? Pelo menos. Não, É muito difícil. Acho que muita gente que vem assistindo a gente vai se identificar com isso, porque é pra todo mundo, eu acho que é estabelecer limite. E quando a gente fala um não, ver, né? como o Roger falou esses dias, a gente Isso. fala um sim pra gente, Pra né? gente, exatamente. Então, É muito complicado. A gente não quer que as pessoas tenham uma má impressão da gente. Eu acho que é sempre, principalmente uma empresa pequena, que você quer ver que a tua empresa seja bem falada, bem vista. Você não quer que algum cliente saia com alguma experiência negativa, né? E quando a empresa é pequena, a gente é a cara do gol, né? Entende? a Liana dela virtuando, Exatamente, a gente tá ali na cara. É diferente de uma empresa grande que é o fulano lá, aquele que vai dizer não pro cliente. Não, os proprietários não. Ninguém nem sabe a cor. Então, parece que o peso é maior desse não. Sabe? Sim. E pra gente conseguir dizer também pesa, né? Então tem tudo isso. As relações, elas são muito próximas, né? Numa empresa pequena, então cliente com a equipe, com a gente. Então, o não, ele se torna igual um não dentro de uma família. Se tu tem que dizer não para um pai, um não para uma mãe, um não para um marido, para um filho. Fica emburrado, fica às vezes tempo sem comprar, daí é igual assim, um não pra família, né? literalmente. É assim. E, enfim, voltando, né? Eu tive de esgotamento, eu tive vários. Eu posso citar bastante, que pra mim pegou muito. 1 ano antes de eu engravidar da minha segunda filha, a gente teve um problema na família. Nós somos uma empresa familiar. Nós tivemos um problema na família e esse problema, ele caiu dentro da empresa. E foi muito difícil, porque ali eu tive uma sensação, porque a empresa sempre foi a minha vida. Então, Tu sempre se viu ali. sempre me vi ali. Mas quando aconteceu esse problema familiar, que não cabe trazer à tona agora, eu já não me via mais dentro da empresa. Então eu comecei a questionar, meu Deus, Será que o que eu tô fazendo aqui? Mesmo amando tudo aquilo. E é bem nítido que hoje, né, depois de um tempo, isso foi em 2017,
até nos números de faturamento, assim, da história da empresa, se vê bem essa quebra da questão, esse problema familiar, ele refletiu no faturamento da empresa. E assim, daí depois disso, eu engravidei e tal, aí tive minha segunda filha, quando ela tava com 2 meses, e daí essa é outra questão, né, pra mulher, normalmente, que é CLT, ela consegue se desvincular do trabalho, mas pra quem é empreendedora, o filho nasceu e Amanhã tu tá lá. tu continua trabalhando. Então, eu trabalhava de casa, tinha dias da semana que eu ia com ela pra empresa, e assim ia, mas quando ela tava com 2 meses de idade, a gente teve um problema daí muito sério, e também era de cunho, mas daí de cunho financeiro, né, da família, que acabou impactando na empresa. E foi muito, muito difícil, porque daí Juntou meio que juntou porfério com família. família com empresa, e tudo que a gente tinha estava assim, tudo que a gente tinha construído, a gente correu o risco de perder o que a gente tinha construído por um problema de uma terceira pessoa de dentro da família, sabe? Então, enfraqueceu todas as relações familiares e profissional. E ali foi muito, muito difícil pra mim. Porque eu já tava com sentimentos à flor da pele, tentando conciliar a chegada, né? Eu já tinha um filho, então é a maternidade pro primeiro, a chegada do segundo, uma empresa numa situação que se tornou crítica por causa de um problema familiar. Então, a família enfraquecida, meus pais enfraquecidos, relacionamento. E assim, eu vou dizer assim que foi muito, 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 muito difícil mesmo. Eu cheguei a um ponto em que eu não sabia mais o que fazer. Eu estava quase desistindo da vida, sem saber. E quem me ajudou foi meu esposo, né? E chegou pra mim e falou: Liana, eu vou te levar num médico. Eu já fazia terapia, mas a terapia não estava sendo suficiente. Eu vou te levar num médico e você vai precisar começar a tomar algum remédio. Falei, não, tá bom, vamos pro médico. Aceitou ajuda. Aceitei, claro, né? E eu não tinha. Não, aceitava ajuda. Não, aceitava. Quando a gente chega no fundo do poço, acho que a gente sabe que tá no fundo do poço, né? E nem pensou em não aceitar, né? E é muito importante a gente falar isso, ainda mais Isso. de saber, né, que tu precisa aceitar ajuda. Sim. Porque é difícil tu tava bem no fundo do poço e via que, não, tipo, alguém me resgata daqui. E ainda bem, igual tu falou, por isso que a gente sempre precisa ter um parceiro lado a lado ali pra resgatar a gente, né? E por isso eu tô falando isso, porque muita gente pode estar assistindo a gente e não tem vergonha, né, de aceitar ajuda. Então, Não sabe como aceitem- pedir ajuda, né? Não. de aceitar E ajuda. às vezes a família não consegue observar também, né? Não, Porque é difícil pra gente pedir, mas precisa ter alguém observando também, isso né? é verdade, ficar atento Pedido aos mínimo, detalhes, né? E isso, o Gustavo, meu esposo, ele tem essa qualidade, ele é muito atento. E ele percebeu, né, que precisava me trazer. E aí tem uma frase do meu pai que toda vez que eu tô com problema eu lembro: Liana, se você tá no fundo do poço, pare de cavar. Não aumente o problema, vamos diminuir ele, né? E, enfim, aí fui pro psiquiatra, mas tratamento psiquiátrico demora pra dar resultado, também não é do dia pra noite. E numa dessas histórias de você tem que achar alguma coisa que te dê prazer, porque o trabalho ele já não tava mais me dando prazer. Já tinha virado um problema. E eu falo pra vocês, eu amo o que eu faço, tá? Mas de repente aquilo perdeu todo o sentido, né? E eu tinha um bebê de 2 meses que ela era muito fofa, mas que eu olhava, meu Deus, e o sentido disso, eu não tô bem. Eu não conseguia cuidar dela. Meu leite secou, tipo, uma hora pra outra. Então vem todos aqueles problemas. Aí eu sempre, desde que eu era nova, assim, eu gostava de cantar.
mas nunca fui para uma aula de música, de nada, e sempre gostei de cantar. Aí eu pensei, gente, eu vou, numa dessas introspecções, eu vou procurar uma aula de música para eu começar a cantar. E ali, dentro dessa mesma época, né? Aí entrei numa escola de música aqui de Joinville, na Arte Maior, comecei a fazer aula de canto. O Gustavo ia, porque a Rafa, daí eu comecei a tomar remédio pra vir leite, né? Consegui continuar amamentando. O Gustavo ia com ela pequenininha, as funcionárias olhavam assim, arregalada, porque era um tisco, ela tinha 2 mesinhos, Bem Rafa. pequenininho. Bem pequenininha, e o outro com 4 aninhos, né? Ele ia lá, levava eu pra aula de música. Aí eu fazia lá 40 minutos de aula. Era um momento que eu tinha pra mim, dentro daquela rotina louca de trabalho e mãe, e sem dormir. Uhum. E, enfim, de certa forma, a arte, junto com os remédios, com a terapia, com o suporte da família, né? A arte me salvou. Né? E aí outro dia uma amiga minha falou uma frase assim, eu botei lá no Insta um depoimento sobre cantar, ela falou assim, Liana, como é bonito, quando é lindo, quando a cura acontece através da arte. Aham. E é verdade, né? Então, seja dança, seja escrever, cantar, pintar, mas a música fez eu voltar a trazer todas as músicas que eu ouvia quando era criança e que fazem parte da minha história, dos meus pais, e fui trazendo tudo e fui me reconectando. Então, hoje, minha filha já tem 6 anos, 6 anos depois, ainda é a minha terapia. É porque onde você é você, e é algo só teu. E também, e uma conquista minha, né? Porque assim, ó, isso é outra questão. A gente tem tanto desafio, a gente começa a superar dentro da empresa os desafios. Mas tem uma hora que aquilo começa a ser automatizado. A gente vai fazendo já no automático. E nem percebe mais que tá superando e crescendo e vendo uma evolução, né? A gente vai um dia depois do outro e tal. E a música, né? Quando você chega, ou a arte, o que for, quando você chega e você vê assim, cara, eu não sabia nada do zero. Tipo, e aquilo te desafia e você olha assim, não é possível que eu vou perder pra esse negócio aqui. Então, ela me deu esse gás de querer Superar cada dia mais. você entendeu? Me trouxe esse gostinho novamente, né? E enfim, aí continuo na música, continuo no canto, mas ela principalmente me ajudou a lidar com algo que é muito comum na minha vida, que também é uma dificuldade que eu tenho, além de impor limites, mas que vem justamente por falta de impor limites, que é a ansiedade. Então, eu sou aquela pessoa que eu chego no final do dia e que geralmente, hoje não, tá mais leve, graças a Deus, essa situação, mas eu chegava, meu Deus, eu não dei conta de tudo. Então, eu sempre tava com aquele sentimento de que eu tô com água no pescoço. Eu não consigo, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não tô dando conta de ser mãe, de ser esposa, de ser empresária, da minha saúde, de ser mulher, exatamente. E falando em saúde mental, ansiedade, a gente pegou uns dados, né? Porque a gente tá no mês de Setembro Amarelo. Eu vou até pegar minha colinha pra ler. São dados alarmantes, né? Mostram que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte. Então, ficando para trás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, se precisar de ajuda, peça ajuda, né? A gente tá reforçando aqui porque é um assunto bem delicado, então fique atento, né? Às vezes tu vê aquela pessoa meio desanimada, que já deu alguns sinais. Então, pequenos sinais que se tu ficar com um olhar atento, consegue. E não usar muito, né, da escutativa, né? Sem aquele julgamento, porque às vezes a pessoa ela vem falar com a gente, ela sente segura pra falar sobre esse assunto, e em vez de ouvir e você ser aquele local que acolhe, você só fica julgando, então piora, porque você coloca a pessoa mais a fundo, né? Então é você ser uma pessoa ouvinte, saber entender esses sinais, e se você tá precisando de ajuda, peça ajuda mesmo, né? E aproveitando o gancho também, só pra gente, antes da gente seguir pro encerramento, a gente precisa falar também do nosso patrocinador oficial, né? Que, inclusive,
inclusive, você deu espaço pra gente, tá fazendo hoje o podcast. O Fê já tinha feito sinal algumas vezes pra gente. Merchan, e a história tava tão boa, a gente não queria fazer merchan. Não, e o Will faz merchan, faz merchan. A Melanina Store é a nossa patrocinadora oficial do Pato da Leste. Você deu espaço, você deu pessoas pra trabalhar com a gente, apoiou o nosso projeto, apoia todo dia, cada vez mais pra que a gente tenha esse espaço aqui pra trazer mais convidadas e dividir mais histórias com vocês. Então já segue a Melanina Store também, @melaninastorebr lá no Instagram. Melanina tem um site, melaninastore.com.br, pra você que é extensionista de cílios, design de sobrancelha, micropigmentadora, lash lifting, brow lamination. Usa o cupom de desconto da do Pato da Leste lá na Melanina. Pato da Leste, o cupom, você ganha 10% de desconto. Então já segue a Melanina e já se inscreve aqui no nosso canal também, tá bom? Pode sim. Aí. Vamos lá, a gente tava falando de esgotamento mental, né? E principalmente da parte ali de filhos, eu acho que é o maior desafio de toda mulher, né? Empreender, filho, marido. Até só antes de voltar nesse assunto, só complementando. Existe uma instituição, né? A CVV, que é para quando as pessoas estão Isso, muito importante. com pensamentos suicidas. Então, eles têm canal por e-mail, por telefone. É uma instituição bastante ativa e que todas as pessoas que estão lá estão voluntariamente e elas receberam um treinamento para atender esses chamados. Então, porque, como a Kelly falou, você tem que saber o que dizer. Porque às vezes o que você diz põe a pessoa mais pra baixo. Exatamente, né? Tá? E o mais importante é ouvir. E se você tá nessa situação, é uma coisa que me ajuda muito quando eu tô muito desanimada e numa situação que eu não sei mais o que fazer, tá? Primeiro, eu penso um dia de cada vez. Então, hoje vai ser melhor do que ontem e assim por diante, tá? Mas eu sempre, quando eu tô com muita dificuldade, eu observo muito a natureza. Por quê? Gente, a gente é só um pouquinho dentro de todo esse universo. Então, se o que a gente tem é tão belo e tão perfeito, o nosso problema ele é tão pequeno. Né? E a gente consegue, né? A gente tá dentro de um ambiente tão perfeito. Então, observando as obras da natureza, eu acho assim que, independente da religião, né? Existe um poder a mais, um poder além, uma força, e essa força se manifesta pela natureza, e a partir do momento que a gente começa a observar mais essa força, peraí, tem toda uma perfeição em volta de mim, e eu só sou um pedacinho disso daqui, eu vou dar conta, você consegue seguir adiante, tá? E o número do CVV é 188, tá? 188. Precisar ligar também pra ouvir, pra falar, né? Precisando de ajuda, é 188. O Fê vai deixar na descrição também, só clicar embaixo, já vai direto pro canal deles também. Antes da gente encerrar, então, Liana, eu preciso te dar um presente, já que tu veio aqui, né? Eu nem vou recusar. A gente teria papo, eu acho que pra mais alguns episódios de podcast. E eu já quero deixar aberto também um segundo convite pra te vir falar muito mais, porque a La Vertuan é uma empresa que tá há mais de 35 anos no mercado, né? É uma indústria. Hoje a loja física fica ali na rua Blumenau. Isso, Já deixo o @ da La Vertuan também. Aí, Thaisa, quer passar? @ La Vertuan Oficial. E também, se quiser falar teu @, Liana. O meu @ é lvertuan. Vertuan é o nosso sobrenome, tá? Então, como eu disse, é uma empresa familiar. E o meu é Vertuan, L de Liana, Vertuan, do sobrenome. Além da La Vertuan, nós temos 2 outras marcas, que é a Oncohidrate, onde a gente desenvolve produtos para o tratamento de pessoas que estão em tratamento oncológico. Então, produtos para pele, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas durante o tratamento. E a gente também tem a Biovegan, que é uma marca de cosméticos naturais, voltada para aromaterapia e o bem-estar. Que legal. Então já vão lá, o Fê vai deixar também o @ da La Vertuan. La Vertuan tem site também? Tem, é lavertuan.com.br. Já vamos deixar também o link do site ali pra todo mundo que estiver assistindo o nosso episódio de hoje, já clicar, já ir direto, já ver, porque também a gente hoje fala com muitos profissionais, acho que na sua grande maioria das pessoas que são a nossa audiência, são empreendedoras, são empresárias do ramo beauty, né? Não só Leste, o nosso nome é Pato da Leste, que foi o nosso primeiro start do projeto,
direto, mas hoje a gente tem empreendedoras de todo o ramo beauty, então com certeza vai agregar muito na vida delas. Conhecer um outro site, a empresa, ela é uma empresa regional, a indústria fica em Araquari. Isso, a indústria fica Mas em nós Araquari. atendemos todo o Brasil Perfeito. e temos loja virtual. Nas compras acima de R$150 o frete é grátis. E aí eu faço um convite. Um cupom de desconto para toda a Leste com 10% de desconto, tá? A gente vai Já gostei. habilitar lá. Já Vou habilitar gostei. para vocês na loja virtual. Para quem é Leste, normalmente vocês também trabalham com pele, então a gente tem produtos fantásticos. A nossa linha é para tratamento da pele, tá? Que legal. Liana, muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, por ter que dividido um pouquinho agradeço. da tua história. Eu acho que realmente a gente precisa de um segundo encontro para falar mais sobre bom. a tua experiência profissional, sobre porque eu marca, acredito né? que você tem uma bagagem muito massa. Sobre a marca Lavertuan, porque também é uma marca que tem um propósito muito legal. Eu conheço a Lavertuan mais ou menos no mesmo período da Thaisa, porque a gente teve a formação de estética junto, então quando a gente começou a conhecer a Lavertuan foi por meio do curso, foi por meio dos produtos que a gente utilizava, então claro que pouco mais a Thaisa ela vai trazendo também pra gente que ela conhece mais da marca, né? Então tem uma proposta muito legal, muito bonita, todos os outros segmentos que vocês estão fazendo também, eu acho que vai atingir mais público com a mensagem que realmente vocês querem participar, querem entregar, né? E falando em produto, vamos falar de novo da melanina, né, gente? Nosso patrocinador oficial do Patô da Leste, que cedeu espaço e cedeu um cupom de desconto de 10% para vocês. Entra lá no site www.melaninastore.com.br. O cupom de desconto é Patô da Leste, 10% de desconto, tá? E segue o Instagram também, @melanina_br. Melanina Store BR. É isso, e segue para toda a Leste também. Já se inscreve aqui no nosso canal, mais uma vez, só para te fazer esse lembrete, é só você clicar no botãozinho, inscrever-se, já ativa a notificação, já comenta muito o que você achou desse vídeo também. E obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada. Até o próximo vídeo então, tá bom? Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. Cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.